Bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade à unidade 3 entre Manifesto e Liberdade de Expressão. A gente agora vai estar falando sobre a Tarsila do Amaral, que é uma artista que representa muito o modernismo no Brasil, é uma das principais, porque ela vai caracterizar todas as fases do modernismo. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 em São Paulo, numa fazenda. Ela viaja para Barcelona, a qual tem os seus primeiros contatos com a arte. Depois de um período, ela volta para o Brasil. Ela vai se casar, muito nova, mas não vai ficar muito tempo casada. Ela vai se divorciar, vai se separar, mesmo a contragosto da família. E ela vai trabalhar, ela vai para São Paulo e vai trabalhar num ateliê do escultor William Zagd. É quando ela começa a ter contato agora com a escultura. E assim, e nesse período todo, ela vai ter vários encontros artísticos, com leitura de poesia, ela vai ter contato com a Anita Mafaldi, ela vai ter contato com os modernistas que estão começando a se expressar no Brasil. Ela, impressionada pelos seus amigos, até mesmo influenciada, ela volta para Paris em 1920, e lá ela começa a ter contato com a arte moderna, com as vanguardas europeias que estão fluindo nesse momento. E isso vai influenciar ela vai começar a estudar, ela vai estudar com vários artistas, ela tem contato com as obras de Van Gogh, Picasso, e isso vai influenciar ela. Ela vai conhecer as características do dadaísmo no futurismo, a qual vai influenciá-la. Ela volta para São Paulo, depois da Semana da Arte Moderna, e junto com Oswaldo de Andrade, o seu irmão, Anita Mafaldi, mais alguns, ela vai criar o grupo dos 5, que são o grupo responsável pelo modernismo e expressar o modernismo. Ela volta, influenciada de novo pelos seus amigos, ela volta para Paris, a qual ela continua os seus estudos, agora voltada mais para a arte moderna, estuda mais sobre a arte moderna. Um ano depois, ela volta para o Brasil e é nesse momento que ela dá de cara com a cultura brasileira no sentido de olhar com um olhar de artista. Então, ela começa a redescobrir o Brasil e começa a se voltar para o Brasil, para expressar a beleza do Brasil, para a nossa cultura. Nessa fase aqui, mais ou menos, vai ser quando inicia as suas fases. Porque assim, a Tarsila do Amaral, ela começa, apesar de ela ter contato com a arte moderna, futurismo na Europa, as vanguardas, a sua arte ainda está na arte acadêmica. Mas quando ela vai para Paris, que ela tem de novo novos contatos com novos artistas, com novos movimentos que estão surgindo lá, e que ela volta para o Brasil, que ela dá de cara com a cultura brasileira, que ela consegue olhar para o Brasil com outro olhar, com um olhar de artista, de querer expressar, ela vai começar, então, a usar esse modernismo, as características do modernismo, que vai ser usada nas suas fases. Esses movimentos vai ser quando começam os movimentos modernos, assim, tanto o futurismo como o dadaísmo, como o surrealismo, tudo isso vai se influenciar, ela vai sofrer essa influência. E uma das primeiras fases dela vai ser a fase para o Brasil, como eu falei, em 1924, quando ela retorna de Paris, que vai ser considerada pelos seus amigos como redescoberta do Brasil. Os principais temas desse momento são os tropicais do Brasil, que são as cores, as frutas, a nossa beleza, a nossa fauna, a nossa flora, a mudança que está ocorrendo nos centros urbanos, com as máquinas, com o modernismo, o próprio modernismo social. E ela vai pegar essas características e vai colocar no pau-brasil, expressando a cultura do Brasil. A segunda fase dela é a fase antropofágica, vai ser em 1928, influenciada por Oswaldo de Andrade, que vem a ser o seu marido neste momento. Após ela voltar para Paris e voltar, ela vivia entre... Assim, a Tarsila do Amaral, ela vivia entre o Brasil e a Europa. Então, assim, ela ficava um tempo aqui, depois ela voltava para a Europa de novo, depois ela voltava para cá de novo, e assim ela foi construindo a sua carreira. Influenciada por Oswaldo de Andrade, eles pensam em pegar as influências estrangeiras, digerir essas técnicas deles e criar uma cultura brasileira. Pegar essas técnicas
técnicas e usar na cultura brasileira. Não é pegar as técnicas e não é pegar a cultura estrangeira e transformá-la na brasileira. Não, é pegar essas técnicas, digeri-las e depois transformá-la em cultura brasileira. Essa fase antropofágica significa, é um termo usado que você come a carne humana para conseguir adquirir conhecimento do outro. Antropofágica, então, por isso que essa correlação de digerir técnicas para criar uma brasileira. Eles digeriam essa influência estrangeira e criaria uma cultura do Brasil com essas novas técnicas. Isso vai dar um início ao movimento antropofágico no Brasil, não apenas na pintura, por Tarsila do Amaral. Nós vamos ter também os artistas, como a gente viu na última aula, como Oswaldo de Andrades, que vai ser um desses também, por ser seu marido, assim como outros que vão estar fazendo esse movimento de criar uma cultura brasileira voltada para as nossas características, mas com técnicas de fora. Uma das características desse movimento da Tarsila do Amaral é o uso excessivo de colorido, apesar de que em todas as suas obras, a não ser na terceira fase, são muito coloridas. Ela usa e abusa desses fatos. Só que nesse momento aqui a gente vai entrar em deformações. Vocês vão perceber, no próprio livro de vocês tem, que nesse momento aqui ela começa a usar tamanhos diferentes para expressar uma ideia. Então, você tem imagens deformes, umas imagens maiores, outras menores, que vai estar expressando todo aquilo que ela está considerando como arte dentro do Brasil. A sua terceira fase vai ser uma fase mais social. Em 1933, ela volta para Paris de novo. E nesse período, ela vai trabalhar como operária em Paris, depois de passar pela União Soviética. Então, ela vai ter um encontro com uma realidade que, assim, a Europa, o mundo está passando por uma crise econômica. Então, existem pessoas na União Soviética nesse momento passando fome. Há uma grande fome em alguns determinados países na Europa. E ela vai ter encontro com essa realidade. Quando ela tem encontro com essa realidade, ela é totalmente ela sente algo dentro dela sendo modificado. Então, ela quer expressar isso dentro da arte. Então, assim, totalmente diferente do que já foi passado, aqui ela não está preocupada mais em expressar a beleza, a coisa linda da cultura. Aqui ela quer expressar o que está acontecendo dentro da sociedade, aquilo que está acontecendo com a classe operária, como a falta de consciência da elite faz com que pessoas sofram muito. Então, assim, todos os seus temas nesse período vai ser sobre a desigualdade de raças, sobre a classe operária oprimida e sofrida, sobre a tristeza que há no rosto de cada um deles. O Brasil, nesse momento, está passando por uma crise política e econômica. Isso aqui vai ser no período da Era Vargas. Se vocês estudaram história, vocês sabem. O mundo está passando está começando ainda a se recuperar da crise de 1930. Assim, pouco, os Estados Unidos começa a se levantar um pouquinho ainda, mas ainda não é o suficiente ainda para o mundo voltar ao normal. E ela vai ter mais esse olhar mais social voltado para o que está acontecendo. Esse aqui é um dos quadros mais famosos dela, quer dizer, Os Operários. Esse aqui é uma família nordestina, segunda classe. E o terceiro é Os Orfanatos das Crianças. Então, assim, essa é uma fase mais social dela, sobre a realidade da sociedade, do que está acontecendo. E agora eu vou deixar com vocês os exercícios. O exercício é da página 102, só que dois deles eu vou chamar em trabalho bimestral. O primeiro, número 1, que está pedindo para você relacionar, é para você fazer uma relação, mais ou menos, sobre essa imagem de uma criança refugiada da Síria, uma foto, um pai querendo passar o seu filho pela cerca de arame farpado, e vai fazer uma relação com a foto da segunda classe, que é esse que mostra uma família perto de um trem, que está na página 101. Qual é a relação dessas duas imagens? O 2 e o 3 eu juntei num trabalho bimestral que vocês vão colocar no portal, em folha separada, que é para entregar no dia 1º de 7 de 2020.
O que os dois exercícios estão pedindo? Um está pedindo para você definir o que é asilo político. O outro está pedindo para você procurar reportagem que fale sobre a crise dos refugiados aqui no Brasil. Vocês vão relacionar o que significa asilo político e como isso está relacionado ao aumento dos refugiados no Brasil. E vocês vão procurar também artista que tenha feito um relato dessas situações. Porque perdão, pessoal, Tarsila do Amaral, na sua terceira fase social, ela está expressando os conflitos que a sociedade está passando naquele momento de crise. Eu sempre falo em todas as aulas, em todas as turmas. A arte ela é a expressão daquilo que está dentro da sociedade que está acontecendo. Tem artistas que vão pegar a beleza e vai mostrar a beleza do momento, e tem artista que vai ser mais social. Então, assim, como a arte ela sempre expressa o que está acontecendo na sociedade, nós temos artistas que vão expressar o que está acontecendo dentro do mundo, na situação dos refugiados. E eu quero exemplo desses artistas, com nome e imagem. Vocês podem digitar esse trabalho, podem enviar como arquivo com PDF para mim ou no Word, vocês vão ver. Mais dúvidas, podem me perguntar no Zap dentro do horário, tá, pessoal? Olha só, se vocês não conseguirem mandar mensagem para mim no Zap, é até 5 horas da tarde. Depois disso, também fica um pouco coisa. Vocês podem mandar mensagem para mim pelo portal, que eu sempre estou entrando no portal da NetBill para ver se tem mensagem para mim. Então, é só vocês deixarem mensagem lá com alguma dúvida, caso não consiga falar comigo pelo Zap. Mas é muito raro não falar comigo pelo Zap. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Beijos, até a próxima.